sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para a aula de arte, a aula de número 27, conhecer um pouco da arte indígena. São vários tipos de arte e artesanato, então, elaborados pelos povos indígenas. Como objetivos, temos relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, a arte indígena compreende, então, todas as maneiras que o povo indígena, que o índio, então, expressa a sua cultura. Cada tribo, cada povo possui costumes próprios, diferentes, e isso também faz com que eles se caracterizem como aquela determinada tribo, né? E isso também interfere, então, na maneira com que eles produzem a arte, com o tipo da arte produzida, seja ela pintura corporal, cerâmica, arte plumária, enfim. De acordo com a tribo e a localização, então, há um tipo específico de arte, de artesanato produzido, então. Essa arte, ela é expressa, então, através da pintura corporal, né, do corpo, do rosto, das plumagens, das penas, então, que eles utilizam, tanto em cocares sobre a cabeça, quanto em acessórios, né, decorativos e na roupa. Também a arte em cerâmica, né, os vasos, as louças que são feitas com barro. Nas cestarias também, a palha trançada, o elemento natural, formando, então, cestos. Também os povos indígenas, alguns produzem máscaras que são utilizadas em rituais, em danças, em celebrações. Aí então a gente vai conhecendo um pouquinho de cada tipo de arte indígena dessas. A cerâmica, ela se destacou muito, principalmente por ser algo muito útil, tá? E o ponto alto ocorreu então na ilha de Marajó, dando a origem à cerâmica marajoara. A cerâmica indígena, ela é bem característica por essa decoração com cores preta, branca, amarela, vermelha, que são pigmentos mais facilmente encontrados na natureza. Aqui tem um exemplo, então, de cerâmica marajoara. Esses vasos são feitos, então, de barro, né, de argila, e são confeccionados principalmente pelas mulheres, que criam, então, jarras, pratos, recipientes, né, e também esculturas, né, de pessoas, de animais, enfim. E para tornar essas cerâmicas, então, mais bonitas, e é o que identifica facilmente esse tipo de cerâmica marajoara, elas costumam fazer essa pintura, então. Padrões geométricos são muito empregados, praticamente só esses padrões geométricos. Então, a gente observa muito o uso dessas cores que eu mencionei anteriormente, que são, então, mais facilmente encontradas na natureza, e esses padrões geométricos. Esse tipo de cerâmica, ela é tanto utilizada por esses povos, quanto comercializada como forma, então, de distribuir essa cultura, por ser algo bonito, decorativo, representar essa cultura, então, e por ser algo turístico, né? Uma lembrança, então, também é comercializado esse tipo de recipiente. Um fato aí curioso, né? Que a produção dessas cerâmicas a maioria dos índios, então, eles não utilizam aquela roda de oleiro que fica girando e você modela. Eles fazem isso manualmente mesmo. Tanto a profundidade, então, dessa travessa, dessa tigela, é tudo manual. Não se utiliza, então, essas ferramentas que auxiliam nesse formato, nessa confecção. Outro tipo aí de arte indígena é a pintura corporal, facial. Ela sem dúvida, né, representa muito os índios. Ele é uma marca registrada, né, das tribos indígenas brasileiras, e essas pinturas, elas representam não só, né, um valor estético, claro, são bonitas, mas elas também transmitem valores culturais de cada tribo. Então, cada tribo tem a sua identidade expressa ali. E também, como é que eu posso dizer assim,
os níveis, enfim, daquela população. Então, o chefe da tribo, então, de acordo com essa, não sei como me expressar, essa classificação entre eles, né? Essa hierarquia. Então, também tem a ver, então, tem pinturas específicas para crianças, para jovens, para homens e mulheres. E também para determinados rituais, né? E festividades que eles têm. Então, essas pinturas são feitas no rosto e no corpo todo, são bem características de cada tribo. Aqui, por exemplo, né, na imagem escolhida, aqui nós vemos a mulher fazendo padrões geométricos e linhas finas. Já aqui, o rapaz tem uma pintura mais larga, mais preenchida. Então, é bem típico de cada região, tá? E ela é muito usada, então, como eu falei, em rituais, principalmente aí como forma de diferenciação desses grupos, né? Identificando a posição hierárquica, então, das entidades mais importantes da tribo. Era isso que eu queria me expressar, né? Então, ela diferencia essa posição perante o grupo, né? Perante essa sociedade indígena. Assim como os cocares, a arte plumária também, mas a pintura corporal, ela está associada muito, então, tanto com a estética, né? Como um adorno, algo bonito, mas sim com significados, né? Desses desenhos. Para realizar essa pintura corporal, os índios utilizam então tintas naturais, feitas à base de plantas, flores, frutos, né? Interessante que a cor branca, ela é alcançada então usando a tabatinga. A tabatinga, ela é um tipo de argila branca, tá? Que se usa então como pigmento, é uma argila ali mole, então. Tem o exemplo então dali de uma mulher manuseando essa tabatinga, e ela é branca, então com isso se utiliza o pigmento branco. Outras coisas utilizadas, então o urucum, que é essa semente avermelhada ali, que dá um vermelho bem vivo, e também outros frutos, como genipapo, também são utilizados. A própria terra. E falando dessas pinturas naturais, eu quero mostrar para vocês, eu trouxe alguns elementos de exemplos de pinturas com elementos naturais, tá? Eu vou começar usando algo super natural que geralmente a gente tem na horta, no quintal, que é a couve. E não precisa necessariamente ser só a couve, folhas verdes. Como a gente faz uma pintura, uma tinta natural, tá? Você vai esmagar, amassar, se for no caso da folha, né? Para extrair esse pigmento. E ele tá mais esbranquiçado aqui no meu copinho porque adiciona-se cola. Para quê? Tanto para ficar um pouco mais espessa essa tinta, quanto para fixar no papel, tá? Para não ser só uma água colorida, tá? Aqui eu deixei os pedacinhos, ó, da couve. Então eu rasguei pequenininha, amassei bem. Ele fica verdinho no copo, mas o verde ele é bem clarinho. O verde é um pigmento bem difícil de ser extraído naturalmente. Ficou até umas folhinhas aqui, ó. Quando ele seca, ele aparece mais. Então, depois, mais pro finalzinho, a gente vai ver como ele vai ficar. Vou fazer mais grosso aqui para ele aparecer, então. Então, eu misturo cola branca mesmo, a cola escolar, essa aqui, colinha branca, um pouquinho de água, só para dissolver essa cor, e esmaga então essa folha. A mesma maneira da folha, você pode utilizar com flores de determinadas cores. Beterraba também é bem legal. A beterraba você pode ralar e coar, então, né, extrair esse suco bem forte da beterraba. Outro elemento que eu trouxe, que eu fiz experimento, vou ir primeiro para os mais naturais, tá? Aqui é açafrão. Eu comprei em loja de elementos naturais, assim, né? É bem amarelo. E o que eu fiz com esse açafrão, então? Eu dissolvi em um pouquinho de água e coloquei cola e misturei. Aqui ele ficou até um pouco grosso, ó. A gente vê que ele fica assim meio né, bem pastoso. Mas você pode colocar mais água ou mais cola, né? O quanto de cola você utilizar, ele vai ficar mais claro ou mais escuro, tá? A água também, ele vai dissolvendo a cor, né? Olhem que aqui é amarelo bem forte, mas no papel ele fica um amarelo bem clarinho, um amarelo bem bonito, né? O que, né, esse farelinho que até que cai um pouquinho do pincel, o que fica na folha é o próprio
pozinho, né, do açafrão, então. Olha só, que amarelo bonito com uma coisa 100% natural, né? Outra coisa também, né, em pó que eu providenciei foi páprica. A páprica, ela é bem vermelha. Deixa eu pegar ela aqui. Ó, ela é bem vermelha. Tem outras coisas, acho que é colorífico o nome também, ele fica bem vermelho. Vamos ver como no papel ele se sai. A gente vê que a mistura fica bem vermelha. Ela fica meio granulosa, ó, porque esse pozinho, então, ele não é tão pó, ele é mais arenoso, então fica um pouco essa textura. E ela fica mais clarinha, porque ela não solta tanto pigmento. Ó, vejam que o que fica de grãozinho é mais vermelho, ó. Vou deixar mais grosso aqui, uns grãozinhos aqui, ó. Mas ela fica rosada, avermelhada. Vamos ver quando secar, então, como ela vai aparecer. Aí, em casa, eu fui fazendo experimentos. Fui fazendo testes aí para ver o que mais a gente poderia extrair, então. Eu peguei esses sucos de pacotinho, e misturei um pouquinho de água só para dissolver e cola. Olha que cor legal que ficou. Eu usei suco de morango, então a gente tem aí uma cor, aí não fica tão granuloso, olha só, porque ele dissolve bem, né, por ser o suco. Fica uma cor muito bonita. E assim com outros sucos, né, da cor que é o suco, você pode fazer também a sua tinta. Então, se você não tem tinta guache em casa, você pode fazer a sua própria tinta. Curioso também o que eu utilizei, canela em pó. Também dissolvi um pouquinho em água. Ela fica mais granulosa que nem os outros ali. Vamos ver a cor que ela... Olha que marrom. A gente vê que fica mais granuloso, então na folha ele fica mais... né, com essa textura, mas até fica legal, né? Imagina você fazer uma montanha, uma terra, né? Dá até um efeito mais legal. Então, usei canela em pó. E por último, o que eu utilizei, molho shoyu, que é bem escuro, preto. Eu também, aqui eu não coloquei água, porque ele já é bem líquido. Eu coloquei apenas cola e não coloquei muita cola. Olhem que ele fica bem parecida com a canela, ó. Só que talvez não fica tão granuloso, né? Aparece um pouquinho, mas ele fica também um tom de marrom. O marrom, ele é bem fácil, um pigmento fácil de ser encontrado na natureza, porque pode ser terra, café, dependendo então da cor da terra, você tem diferentes pigmentos, né? Mais avermelhado ou não, mas olha só, aqui eu tenho 6 cores totalmente feitas com elementos naturais. Claro, né, a canela que eu tenho aqui, o shoyu, o suco em pó são industrializados, mas vem de uma origem, né, natural, enfim, e que não sejam propriamente tintas, né? Então, olha só, dá para fazer uma pintura, com certeza. Então, vamos continuar, né, vendo agora a cestaria, que é outra ramificação aí da arte indígena. Esses cestos, então, eles são trançados com palha, né, com elementos naturais, e são usados aí, né, para guardar utensílios domésticos, para transportar alimento e tudo mais. Também são normalmente feitos pelas mulheres, a maioria dessas artes indígenas são feitas pelas mulheres. E pode se trançar, então, em diferentes formatos e também tingir essa palha para que ela fique colorida. A arte plumária também, ela utiliza penas de pássaros, então, tanto para produzir cocares, né? E também para decorar colares, instrumentos musicais, enfim, né? Adornar. Pode ser plumas e penas de pássaros ou de outros animais também, que são coletados, então, para produzir esse tipo de artesanato. São diversos modelos de muitas cores e formatos. E são muito utilizados como forma decorativa também, né, para embelezar, enfim, a população, mas também em festividades e também com fins rituais ou rituais de luta. Então, assim como a pintura corporal, tudo tem um significado. Então, junto com a pintura corporal, esses adereços, então, de arte plumária vêm contribuir para essa identidade indígena. Aqui o exemplo, né, o cocar é um exemplo acho que mais conhecido de todos, né, de arte plumária. E
pode ser usada então para fabricação de outros acessórios, até armas, instrumentos musicais, são usadas essas plumas, essas penas então para decorar. Esse cocar é de uma etnia chamada Kayapó, que vive no estado do Pará. Então é típico, né, esse cocar é típico dessa tribo então do Pará. As máscaras indígenas, elas não são tão populares, mas também existem, tá? Elas apresentam aí um simbolismo mais sobrenatural, mais ritualístico, tá? Geralmente feito aí com cascas de árvores ou palhas, aqueles porungos, né, também chamados de cabaças, enfim. Eles são pintados, entalhados, decorados com plumagem, então, e vão representar entidades, enfim, seres que eles acreditam, mais utilizados em rituais. Eu quero falar também que existe um Museu de Arte Indígena, o MAI. Ele foi inaugurado em 2016 em Curitiba, né, no bairro Água Verde, no Paraná, e é o primeiro museu particular do Brasil dedicado exclusivamente então à produção artística indígena, de indígenas brasileiros. E conta então com um grande acervo e é um dos maiores acervos do mundo nessa área então de arte indígena. Vejam, né? Quem de vocês sabia que existia um museu específico de arte indígena? Com certeza é um lugar que vale a pena visitar, vale a pena conferir e é aqui pertinho, né? Em Curitiba. Então, assim eu quero encerrar com vocês demonstrando, né, como a gente consegue fazer pigmentos naturais. Ó, o verde apareceu um pouquinho, mas é o mais clarinho de todos. Experimentem em casa, amassem a terra, coloquem cola, coloquem um pouquinho de água, peguem flores, enfim, grama, tudo que tem aí colorido na natureza. Você vai ver que você consegue produzir tintas naturais e assim valorizar também a cultura indígena. Um abraço e até a próxima!